love remembrances. Hindi, one second. There is. This is English, but if you need Hindi, the sets are in the back. You will need English later on. Subtle regions. Quando Baba me invocou nas regiões sutis para oferecer Bog em nome da família de Peace Village, foi muito bonito. Baba estava dando drishti para aqueles que estavam sentados aqui, mas para todos que estão sentados em todos os lugares no mundo. E o drishti de Baba hoje era como de um jardineiro olhando o seu jardim. E quando o drishti de Baba estava sob cada um, foi como um desabrochar. Vocês já viram? Todos estavam felizes, preenchidos. The Bog I brought. So E eu Baba, disse, Baba, esse é o Bog que eu trouxe. E Baba aceitou o Bog com muito amor. Então Baba disse, how many of you like birds? How many of you quantos de vocês gostam de like flowers? flores? Everyone like flowers. And also Quando todos gostam de flores e também gostam daquelas totalmente desabrochadas. Quando as flores estão totalmente desabrochadas, vocês têm que ter mais cuidado, porque é muito, muito fácil para as pétalas caírem. Quando é um botão, não é fácil. Quando é um botão, vem, mas quando está totalmente desabrochado, então você tem que ter mais cuidado. Então Baba disse, neste momento, os filhos têm que ter mais cuidado. E eu estava olhando para Baba e disse, cuidado com o quê? O tanto vocês estiverem se tornando Vyakti ou plenos. Então Maya vem também de uma forma muito sutil. De muitas formas para influenciar sua mente, para influenciar seu intelecto. E é por isso que lembre-se sempre que a mente tem que ser, como a Baba diz, Man Manabhav, de uma forma muito natural e amorosa. Deixe que sua mente esteja com Baba. Não como, eu penso que eu tenho que me concentrar. Não, é com amor. Quando há amor, a mente está sempre lá. O intelecto tem que receber poder o tempo todo. Então, mantenha-se recebendo e continue sob o todo de proteção, de amor, de Baba. Se são os seus próprios sanskars, às vezes, ou influência que vem do externo, não afetará você. Baba estava dizendo, vamos chamar de tomar conta do seu próprio ser. O quanto você for capaz de tomar cuidado de você, do seu ser, você pode cuidar das outras almas. Mas se você for descuidado e não puder tomar conta de você, então você não pode servir outros. E cada filho de Baba tem muito amor
para servir outros. Children have this awareness. Porque os filhos têm essa consciência de que nós, One who Baba, serves the whole world. é aquele que serve o mundo So inteiro. we should also serve whole world. Então, nós também deveríamos servir o mundo inteiro. Pode ser através dos pensamentos, And also das setting a good mensagens e também dando um bom example. So you exemplo. all want to serve, you all like to serve. Todos vocês gostam de servir. Your hand. Vocês gostam de So servir. everyone Mostre-me wants to serve. sua mão. So Baba Todos said, gostam de you servir. have to keep yourself Então, Baba disse, você tem que se manter. full, Você tem okay. que se manter muito pleno e ok. Today wants to give each one the gift. Então, Baba hoje quer dar a cada um o presente Blossom de on sempre estarem desabrochados, even whatever bonitos, drama, but just mesmo que remember hajam cenas do drama, mantenham-se alegres the example of Brahma Baba. e lembrem-se Even there do might exemplo de be Brahma Baba, challenging situations, mesmo que houvesse what situações was desafiadoras, Brahma Baba? o que estava na mente de Brahma Baba, que ele estava sempre alegre. We are Nós victorious. somos joias Victory vitoriosas. is with us. A vitória está conosco. So Brahma Baba Então, Brahma Baba watching, he está is seeing assistindo, so much está success vendo in such a big o que family. está acontecendo And nessa outside família in society, grande e também na sociedade do lado de fora. not only stable, Baba estava estável, mas a sua face estava sorrindo e alegre. Então, leve esse presente de Baba. A experiência de Madhuban, o presente que cada um nos dá, é ser muito, muito leve, como é uma flor, e sempre desabrochado e alegre. E quando você está sob o drishti de Baba, você está sempre protegido. Então, sempre se lembre disso. Baba deu muito amor e lembranças e eu compartilhei com Baba. Quantos de vocês estão aqui pela primeira vez? Muitos estão aqui pela primeira vez. E eu falei para Baba que Rajubai também está conosco e Bharat Bhai estava viajando. Os dois estavam viajando. Baba deu boas-vindas a ambos e deu flores que eu vou dar no final para eles. E Rajubai estava compartilhando nesta manhã e eu estava ouvindo. When they came as young, E lembrando quando chegaram pequenos, jovens, o meu pensamento era que aqueles que se renderam nos dias de idade para Kashmani, e eu, como fiquei um pouco mais tempo, conheço muitos deles. Eles cortavam vegetais ao lado. Ele era bem jovem, idade para Kashmani, e falou, fique, não vá embora. E foi assim que eles se renderam. E acho que tentaram 3 anos, depois mais 3 anos, todos vieram e ficaram. São histórias interessantes, eu conheço muitos daquela época, e aqueles que vieram dos vilarejos também têm boa vida, mas é diferente de estar numa cidade grande, e nas cidades vocês têm que ter isso e aquilo.
Foi muito interessante a maneira dele compartilhar a experiência. for both of you. Então, o amor de Baba para ambos. 6. Om Shanti. Om Shanti. É, Agora vamos começar nossa série e depois temos esse anjo especial conosco, Rajabai, de Madhuban, e vamos estar escutando a todos, então permaneçam conosco. Vamos começar a nossa série primeiro. Nada. Hoje em dia, Baba Dada está olhando o registro dos filhos. Em vez de criar uma atmosfera através da sua própria atitude, às vezes os filhos se tornam influenciados pela atmosfera criada por outros. E qual é a razão para isso? Nas suas conversas de coração a coração, os filhos falam coisas muito doces. Eles dizem: eu gosto da especialidade daquele, eu recebo muita cooperação daquele. Entretanto, aquela especialidade é um presente de Deus. Independente das aquisições de especialidade que você tem na vida para mim, elas são Prabhu Prasad, uma oferenda de Deus. São presentes de Deus. Então você esquece do doador e você lembra daqueles que são aqueles que recebem Prasad, a oferenda sagrada, não é a posse de ninguém. Isso é chamado de Prabhu Prasad, de Deus. Não é chamado de Prasad desse ou de outro. Vocês recebem cooperação e isso é bom, mas pelo menos não esqueça do doador, que capacita você a receber cooperação. E então você está mantendo esse jejum firme? A sua atitude mudou? Pureza completa. Isso é manter esse jejum real e fazer uma promessa.
uma família de anjos unidos no amor por um. Om Shanti. Om Shanti, According to the closeness of time, de acordo become an Avyakt angel. The com a power aproximação do of tempo, those torne-se um anjo Avyakt. obstacles will come in their extreme O form papel de and be segundo. souls who are to become complete. Therefore, don't be amazed that you didn't experience these things before. So why now? Testes e obstáculos virão em suas formas extremas diante das almas que vão se tornar completas. Portanto, não se surpreenda de nunca ter experimentado essas coisas antes, pensando, por que agora? No teste final, muitas coisas surpreendentes virão como perguntas. Perguntas surgirão em seu intelecto contra a sua vontade. Este será o teste de um segundo. A pergunta por quê o levará para a fila da dinastia da lua. Quando a pergunta por quê for removida, você será capaz de permanecer estável no destino do drama. Agora acabe com a fila de perguntas. Torne-se completo e aproxime o tempo. Om Shanti. Bem-vindos a Vyakt Parivar. Hoje é o dia 27. Torne-se um anjo Vyakt. O tema de hoje é o papel de um segundo. Vamos ouvir agora Mohini e Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti a todos. Om Shanti. Om Shanti, Avyakti Parivar. Om Shanti. Estão todos bem? One of the blessing Avyakti Parivar has. Uma das bênçãos que a Vyakt Parivar tem é que são consistentes. E porque são consistentes, o que acontece? Eles se mantêm bem. Eu nunca vejo nenhuma janela vazia. Todas as janelas estão como que reservadas para a vida toda. Isso é determinação. Estão presentes. Vocês estão presentes aqui. Então o mundo inteiro vai ver amanhã cedo. Eles também estarão conosco. Raju vai criar a lição de casa para nós. Eu sei que alguns meses atrás, no tempo da Covid, ele estava procurando nas Murlis o tópico que nós escolhíamos e alguma da lição de casa. Fizemos muitas coisas da Yagya, Bhog, oferecimento de Bhog. E eu fiquei surpresa. De estar oferecendo Bhog cada quinta-feira, toda quinta-feira, por 3 anos e meio. Eu penso que começamos quando era a Covid. As pessoas estavam sós, ninguém estava vindo. Então, manteve as pessoas naquele espírito. Muita música, muita dança, muito tudo. E porque havia um interesse muito grande no mundo todo, não sabíamos como parar. Então, onde eu estiver, mesmo que eu esteja na Índia, eu faço isso às 5 horas da manhã, por meia hora. E congratulações ao time, por tudo que eles fazem regularmente. Vocês podem ouvir o bater de palmas.
E a tradução em 9 línguas tem acontecido. E os vídeos têm sido criados. Dividimos em 6 partes. E os pontos principais de segunda a sábado são das Mulheres Avyakti. Revisamos um pequeno pedaço todo dia. Havia um tempo que não tinha vídeo, então tinha que ser feito diferente. Às vezes, nós não encontrávamos o vídeo, mas quando achávamos, mostrávamos. E as mulheres, então, foram revisadas, que encontramos que são muito profundas, e era muito relevante naquele tempo. O domingo passado, a Murli sobre o amor foi muito interessante. O quanto de amor Baba tem por nós. Baba estava falando sobre poder. Então começamos a usar os sinais avyaktis de Madhuban todos os dias em hindi e inglês. E ficávamos pensando o que podíamos fazer. E então tive esse sentimento de ouvir as Murlis de 1969. Então lemos em fevereiro e agora estamos lendo as de 1970. Muitos pontos interessantes que Baba explica. Então agora estamos revisando as Murlis Avyaktis de junho de 1970. Então a lição de casa para amanhã. Dissemos lição de casa, quer dizer que de manhã você reflete o que significa, revolve e durante o dia mantém aquela consciência. Isso ajuda muito. E se estiver criando um estágio ou ao enfrentar situações, esse é um ponto muito forte, Baba está dizendo. Aqueles que estão se tornando completos. Quantos de vocês pensam que estão se movendo adiante, se tornando completos? Vocês não estão mostrando nenhuma expressão, né? Levantem a mão. Também vão enfrentar obstáculos ou testes maiores agora. É como se você tira um certificado de mestrado, doutorado. Conforme você progride, existem testes, e os testes vão sendo mais difíceis. Mas aqueles testes não são daquilo que você estudou. Quantas vezes Baba fala dos testes na Índia, com as siglas que ele coloca nas mulheres. Você só pode fazer aquele exame até 26 anos. Depois disso, não pode ser feito. Um dos tios dela era um funcionário da Índia, assim. Eles ficam lendo livros, e o intelecto deles é tão bom que eles podem manter aquele conhecimento todo. E eles podem ter um IAS. São empregos, trabalhos muito bons.
E então, um grande obstáculo vem, ou um grande teste vem, mas não é fora do curso. Você entende o que eu falo? Isso significa que se você está estudando de forma adequada, quando eu falava hoje na Muli, você está cansado se você não está estudando. E se você pergunta por que esse obstáculo veio, uma vez no início de conhecimento, eu perguntei para a Baba, a gente vem para paz, mas em casa tem tanta coisa, por que que tudo fica difícil? E Baba disse sorrindo, só para te dar experiência. E se algo acontece? Então eu me pergunto quando algo acontece, o que eu estou experimentando? Então, o seu teste, o seu desafio está dentro do seu curso. Isso significa que Baba já explicou para você qual deveria ser o seu estágio quando algo acontece, qual deveria ser sua prática quando isso acontece. Eu ouço a Muli todo dia, eu leio a Muli todo dia, eu estudo, eu pratico alguns dos pontos. E então, se você fez isso, se você estiver fazendo isso agora, então, se você garante que o passado é passado, você nunca vai fracassar em nenhum exame, ou você não vai ter perguntas. Por quê? Por que esse obstáculo? É uma grande yagya, uma grande família. E não é como aqueles que se rendem quando era na época de idade. Para Kashmani era tudo diferente. Almas com sanskar diferentes, Rajabai não olharia não procuraria nome e fama, mas hoje em dia falam assim, por que eu não sou louvado, por que eu não sou reconhecido? Então é completamente diferente. Então as situações que vêm, como vocês sabem, eu sou parte da Índia, mas coisas assim que eu não podia acreditar, mas eu não questiono. Que Baba diz, se você questiona, existe uma fila. Por que isso está acontecendo? Eu não posso acreditar que isso poderia acontecer. Essa é a nossa yagya, como isso poderia acontecer? Você não pode questionar, porque se você estiver questionando, você fica na fila. Not only that, but then you go into Não só isso. Então você entra na dinastia da lua, porque você não teve chance para ir para a dinastia do sol, porque você questiona. Por que para mim? Eu estou na Yagya há 63 anos, eu nunca pedi por nada físico, nunca, porque tudo está ali. O amor de Baba está lá, o amor da família está lá, tem muita Bhavana ali. Então, este hábito de ficar surpreso, muitas coisas poderiam nos surpreender. Mas eu sempre me lembro, esta é a Yagya de Baba. E, finalmente, a Yagya tem que ser bem sucedida, ela tem que ter resultados adequados. Então, as pessoas virão, obstáculos virão, Baba diz, mas ainda assim temos que nos tornar completos e não ter esse pensamento. Por que isso está acontecendo? Às vezes, temos que
agir Yesterday I was em algumas listening situações. to a very nice, Ontem eu estava series ouvindo that I want uma to história It's a longa. Buddhist, story. Eu vou procurar fazer And com it's que seja very curta. interesting that how É muito interessante everything, whatever is happening. como tudo que está acontecendo. Even yesterday's Avyakti Parivar was, don't hold it. Erase Ontem a it. Vyakti falava, não segure, apague, faça o passado These ser are passado. Avyakti signals are very Esses são powerful. sinais So Avyakti tomorrow muito poderosos. Então amanhã um teste virá. what you plan for the test. Vocês Maybe planejaram o I plano? think everything Não, will vamos be ver. Eu penso que okay, tudo everything is okay. será ok. Tudo está ok. But when I read it, oh, I said again, more obstacles, more papers. E aí eu li e lá estava Get escrito emotional. mais obstáculos, mais If you don't testes. pass test, you can Se still go você in não class. passa o So only when teste, you pass, you go to another class, right? More promotion. é só quando você passa que você vai para outra More classe. tests, right? Existe And uma no, the Adhikurs are used to tell promoção. Você é promovido. circumstances cannot be bigger than you. As circunstâncias não podem ser maiores que vocês. Nenhum problema é maior do que vocês. Everything you are the master. Para tudo você é um master. Whatever happens, it's E o que self-destruct. acontecer, Whenever the Adhikurs você é are afortunado por servir. and we say, Tade Guzar, quando trazia mensagens, go and serve them. perguntava, Baba, isso está acontecendo, o que Otherwise, fazemos? we wouldn't think. Sirva-os, é uma chance de servir. Everyone think that Talvez nem pensassem nisso, so that we servir. continue on our E então, journey. continuamos na nossa Become jornada, nos angels, tornando Abraham, anjos a partir de um Brahmin. doing. Isso é o que estamos fazendo. Om Shanti. According to the closeness of time, De acordo com a become aproximação do a tempo, torne-se um anjo Avyakti. vapor of 1 second. O teste de 1 segundo. Tests and obstacles will come in their extreme Testes e obstáculos virão souls. em suas formas extremas diante das almas que vão se tornar completas. Portanto, não se surpreenda de nunca ter experimentado essas coisas antes, pensando, por que agora? No teste final, muitas coisas surpreendentes virão como perguntas. Perguntas surgirão em seu intelecto contra sua vontade. Este será o teste de 1 segundo. A pergunta, por que, o levará para a fila da dinastia da Lua. Quando a pergunta por que for removida, você será capaz de permanecer estável no destino do drama. Agora acabe com a fila de perguntas. Torne-se completo e aproxime o tempo. Om Shanti. Agora é o momento de convidar os nossos anjos especiais. Vocês podem se levantar. Gostaríamos de convidar Rajubai, que venha ao palco. Essa é a flor do bog de Bapdada para o Rajubai, que o Sister Mohini está oferecendo. Podemos aplaudir. Om Shanti. Om Shanti.
Om Shanti. Om This is for Shanti. Avyakti Parivar. So first Aqui é para o the Avyakti session Parivar. will be in Hindi, so I'm Agora a switching sessão será em Hindi. translation in Isso é para lá, né? select the language. Eu vou estar traduzindo Avyakti aqui Parivar, select da your tradução do language. The inglês. session will be in Hindi. A sessão será em Hindi, mas vai ser traduzida para o ओम inglês. शांति राजू भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन, ये अव्यक्ति परिवार है, इसमें 500 से भी तो है इस आकार में Em सब Avyakti Parivar, lá em सब PC आपको Village. सुनने के लिए आतुर है सभी Aqueles que estão sentados na sua frente, todos estão esperando ouvir você. São de muitos países. Estamos traduzindo para 8 idiomas. O Rádio Bai é muito especial, é uma joia especial de Baba. Ele se rendeu para a Baba. Ele toma conta das Murlis. Ele toma conta do departamento de Murlis. E agradecemos a ele muitas bênçãos. Ele compartilha os tesouros de Baba conosco. Aqui estão os nossos anjos de Avyakti Parivar, do Avyakti Parivar todos os dias. Agora vamos ouvir o Rádio Bai. Ele está perguntando quanto tempo ele tem para compartilhar. Om Shanti. Om Shanti. बहुत बहुत स्वागत और मुबारक है। Este é Avyakti Parivar. मेरे पास Eu congratulo में e dou boas-vindas ao Avyakti Parivar अव्यक्ति परिवार की através do e-mail. जो भी गाइडलाइन मिलती हैं वो भेजती रहती हैं। O Mirben me envia todas as orientações para o Avyakti Parivar. Eu também ouço, assisto. भूमि बहन का E os sinais Avyaktis vocês praticam? जो हमें तैयार करना है। O Mirben sempre me manda um e-mail. अभी भी मैंने जब निकलने लगा E तो antes मैंने कहा मैंने एडवांस ela pede para enviar os sinais Avyakti para o próximo mês. Agora eu estou enviando antes de 2 meses. मीठे बाबा ने ज्ञान रत्नों से Todo भेजने का सौभाग्य mês eu envio para ela de forma adiantada os sinais Avyakti, हमारी आदरणीय as joias as quais Didi estava compartilhando. पहले जब वे बीमार E बॉम्बे में थे, Dadi Kuzar, तो मैं दादी जी से quando ela não estava bem, quando o corpo não estava bem, ela estava em Bombaim उस समय e eu fui vê-la. दादी बहुत मीठी रूह E से naquele momento, सेंटर पर थी 2008-9 की बात है ये। तो दादी ने मेरे को कहा Dadi costumava conversar de forma tão doce. एक मधुबन का E ऐसा naquele ग्रुप momento, तैयार Dadi करो me disse: जो टोटल पॉजिटिव prepare um grupo em Madhuban कुछ नया पुरुषार्थ करे जिसको देख करके पूरा ब्राह्मण परिवार फॉलो करे। que esteja fazendo um esforço especial. मैं लेकर के आया E toda a família Brahmin deveria शांति वन seguir aquele grupo. मैंने Então, foi uma inspiração de Dadi criar esse grupo. Fui para Shantivan आपस में e मिलेंगे preparei um grupo com alguns और irmãos. के ऊपर ही विशेष रूप Eles से deveriam se encontrar e o esforço deveria ser sobre हमने बहुत सुंदर revolver a Murli, दिन का refletir प्रोग्राम sobre a बनाया। Murli. एक Então, घंटे criamos um programa de 7 dias e para cada dia um programa diferente por 1 hora, todos os dias. 70-80 भाई जुड़ गए। E muitos começaram a participar. उसको हमने Eu entendi 70 विशेष irmãos participam do grupo. समय दिया है। O que fazemos é सतवार के दिन वो तपोवन में जाते हैं और vamos a के दिन Tapovan, a fazenda, जमीन healing garden sentamos दी है, e meditamos, fazemos yoga lá. वहाँ पर जाते हैं।
शाम को e um novo local foi comprado. Vamos até lá às 6 da manhã, प्रकृति को até 7, 7h30 को सखा da सके। tarde. उसके लिए उनको E complimentary भी दी है कैसे meditamos, damos o poder, a luz de Baba कोई भी Sakash, बनाए उसके लिए आप conversamos com a Mãe Natureza के ऊपर डालो। para que cada planta esteja bem, que tudo esteja bem. और शनिवार का वहाँ चलता है। Então, criamos como um todo de proteção ao redor daquele local, चलती com a है energia de Baba. उस पर E no domingo, com a Mulher Vyakt, आंसर का 100 नंबर का और वो criamos um tipo de exame. हर मुरली का पेपर होता है São उसमें तो इतने 100 perguntas e respostas. Criamos esse exame escrito और मैंने एक e लक्ष्य tantos vêm, acompanham कर देगा चाहे वो de toda a Índia. भले कम भी आए E जो सभी पेपर देंगे उनको aqueles que fazem esse exame, esse teste, 100 लेंगे aqueles que estão participando, उनको फर्स्ट प्राइज देंगे vão receber algum prêmio. हम 6 मास के बाद Aqueles que tiram 10, 100%, acertam 100%, ganham um prêmio especial. बाबा का E cada 6 meses, damos algo especial. जैसे अभी हमने Presente especial de Baba. Uma caneta, छोटा नंदी शायद आप लोगों को पता porta-retrato. छोटा नंदी के Existe um novo livro सुंदर किताब बनी है de Baba. दादी के साथ के अनुभव हर एक के अनुभव है उसके अंदर और वो छोटा नंदी की किताब जब मैंने E खुद tem पढ़ी todas as experiências. तो मुझे दादी जी É uma compilação das experiências de idades, बाबा ने especialmente de idade Gozé. E ao ler este livro, संस्थाएं थी eu estava me lembrando को मैंने सबको e refletindo sobre todas as especialidades de idade. É um livro muito bonito e especial. E eu dou esse livro para todos eles, तो उनके लिए भी स्पेशल पेपर की गिफ्ट होती है उस संडे की मुरली का para aqueles que fazem o teste. और विशेष Índia, Nepal, eles participam. ऐसा एक कक्षा E são sempre da Mulher Vyakti, de domingo. शाम को Na segunda-feira fazemos um yoga especial, às 7 da noite, के बीच में और 7 से 8 e todos estão lá presentes, ऐसा योग करेंगे जिसमें हम कमेंट até 8. मिनट के बाद Ficamos sentados, tão estáveis, sem movimento, sem comentários. जब योग कराती थी सवेरे हम E cada 15 minutos temos uma meta nova. उठाती थी Então é assim que nos sentamos para yoga. Às vezes, अपने दादी खुद बैठ कर Dade acordava às 2 da manhã 1 मिनट e ficava sentada até às 5 e fazíamos yoga juntos. E cada 15 minutos, शांति धाम ela dava uma meta. Vamos até a região sutil encontrar Baba. योग कराते थे तो इसी प्रकार से Dava 2, 3 सोमवार के दिन linhas अभी तो उसमें बहनें भी como meta. E é assim que nós fazemos na segunda-feira. सब भाई बहन एक साथ E antes eram só os irmãos, agora as irmãs também हम जब participam. बोलते हैं Então, fazemos 1 hora de yoga poderoso. ऊपर कुछ अच्छी बातें सुनाते हैं लेकिन ऐसे करके Então, compartilhamos algumas coisas das mulheres de Baba स्थान जैसे बनता है e mantemos essa meta. होती है Se temos um lugar novo, se vamos inaugurar um lugar novo, vamos até lá. पर सोने की व्यवस्था E toda tarde vamos para esse local novo जाते हैं e tentamos dormir lá. घंटे उनके साथ Jantamos e depois vamos para lá e sentamos para जैसे 5 बजे तक योग कर meditar. जैसे अभी तब Conversamos e depois dormimos lá, acordamos às 2 e ficamos meditando até às 5. बहन रह सकते Quando उसका उद्घाटन हुआ तो compramos esse local, क्या किया हम सब Tapovan, को ले गए वो चांदनी रात थी podia acomodar muitos irmãos, com mais ou menos 50, 60, então íamos para lá. छत पर योग किया Quando havia a noite de lua cheia, 2 बजे sentávamos lá no topo do telhado. ऐसे वैरायटी Era um pouco frio, então voltávamos para a sala de Baba अच्छा सब में उमंग आया
e fazíamos por 3, 4 horas uma meditação poderosa. E todos estavam tão inspirados e tão entusiasmados. Essa é uma fonte muito boa para todos os Brahmins. Com a meta, que é também semelhante à lição de amanhã, lição de casa. Se há uma situação, um obstáculo, não entre nessa fila de porque, o que. Dade falava que quando há desperdício, isso é ter desperdício, ficar fazendo perguntas. Quem começa a fazer perguntas é como um corvo. A voz é sempre igual, que fica fazendo perguntas. Então, quando vem uma situação na sua vida, é para o seu benefício. Então, Baba nos mostrou tais cenas. Se você tiver paciência e tolerância internamente, se é algo relacionado ao corpo, a relacionamentos, aos nossos próprios sanskars, ou da natureza, da matéria, independente do teste que esteja ali, se estivermos naquele estágio, se não estivermos nesse estágio estável, não saberemos como fazer e resolver a situação. Dade, no final, falava-nos de 5 virtudes. Vocês deveriam ter 5 virtudes na sua vida. A primeira é a verdade, pureza, humildade, tolerância, paciência e doçura. Quanto mais vocês tiverem a virtude da paciência, se você for tão estável, você não tem que reagir de repente numa situação. Se a situação está lá, a solução virá, a família está com você, Baba está com você, e haverá solução. Mas se você começa a reagir instantaneamente, a tantas perguntas na sua mente, então você não será capaz de decidir, discernir sobre a situação de forma adequada. Então, Dade costumava nos dizer, pense um pouco, tenha paciência e então reaja ou haja. Então, o que observei em Dade, toda vez que íamos até Dade, ela dizia 2 coisas. Primeira, silêncio por 1 minuto. Sente-se em silêncio. E depois, não pense. E eu falava, Dade, mas eu tenho uma pergunta. Como eu não vou pensar? Dade falava, não pense. Então, a dharna dela, a assimilação dela, é que se não há uma resposta para uma pergunta, por que pensar sobre ela? Dade nos dizia muito isso. Eu costumava perguntar a Dade, mas nós recebemos essa pergunta de alguém mais, o que eu devo responder para essa carta? E Dade costumava me dizer, responda algo positivo. Responda aquilo que Baba nos ensina em ocasiões pessoais. Aquelas coisas virão, obstáculos virão, haverá muita expansão se entrarmos naquilo. Não entre nesses detalhes. Conte tudo para Baba de forma verdadeira e receba o poder de Baba e Baba vai te guiar. Dade vai te guiar, alguém mais vai te guiar, não terá o mesmo poder que Baba pode te dar. Então, conecte-se com Baba e tenha as respostas. Nunca responda de uma forma negativa, sempre de forma positiva. E depois disso, parece que Baba fechou meus ouvidos. Se alguém vem reclamando com perguntas, Dade costumava dizer, não tenho ouvidos para isso, não posso ouvir essas coisas. Então, eu vi Dade no último dia, que Dade tinha um estágio muito
elevado. Dade deixou o corpo em março. राजू तुम कहाँ हो? Em fevereiro, ela me ligou e disse, Rajubai, onde você está? Eu disse, Dade, को मैंने कहा दादी Dade estava em Ahmedabad बाड़ा में तुम अगर e ele estava em outro local. वो था अच्छा था दादी 2 मिनट के लिए Dade perguntou se ele poderia vir por 2 minutos. वो दिन के बाद Dade, eu vou depois de 2 dias, ele disse. उनको सब E ela कुछ disse, पता 2 dias? और उसी समय जब मैं 2 दिन के बाद Ela फिर podia वापस ver o लौटा हूँ futuro. E depois de 2 पूछा dias, था, quando eu "मैं vim मिलने आऊं?" para Ahmedabad, e eu perguntei para a Hansa, posso ir e ver Dade? ठीक है E Dade लेकिन दादी estava से निकली है na UTI. मेरे को E quando, ऐसी quando आवाज दी, Dade तुमने जो पत्र पुष्प बनाया है बहुत अच्छा बनाया है foi मैंने सारा embora, पत्र पुष्प पढ़ लिया है as últimas linhas de Dade foram रिकॉर्ड करके मेरे को भेजा o que você criou दादी naquela carta de Madhuban para aquela newsletter. Eu estava te chamando por isso, por causa disso. Dade era tão ativa, ela continuou fazendo tudo até o último momento. Eu tenho essa bênção de idade, falaram. São 2 bênçãos que eu sou capaz de criar, então, os sinais aviact. Antes enviávamos para 15 dias. Dade estava com sua atenção nessas 2 coisas. Uma vez Dade disse, Dade Janki estava lá e Dade Prakashimani estavam lá. E Dade Janki estava olhando para mim. E Dade disse, ele me enviou uma comida que não estava fresca. Ele disse, eu não mandei nenhuma comida. Essa mulher é comida para mim. Quando eu recebo em Londres, é depois de 1 mês. É que as mulheres chegavam depois de um certo tempo, então a Dade dizia que não era comida fresca. Irajabai, você devia fazer algo sobre isso. Você deveria enviar a comida fresca. Você deveria preparar antes. E então, se existirem filhos de Baba na Argentina e estão aguardando o correio, é uma família de 10, 12 mil. Então, o mundo todo estuda o mesmo estudo, a mesma prática no mundo todo, a mesma bênção. E todos estão lendo a mesma coisa no mundo inteiro. Agora tem 16 anos que isso aconteceu. Então, estamos preparando 2, 3 meses adiantados as mulheres. E se há um festival, uma celebração, eu tenho que cuidar de tantas coisas. A mulher de quinta-feira, eu não posso mandar na sexta. Eu costumava ler todas as mulheres, cada mulher. E se há pergunta, se há pontos para dar, né? Ou se há algum festival, como Shivratri, Rakhi, eu não posso mandar uma mulher de Rakhi no Shivratri, não. Tomando conta de todos no mundo todo. Estou aqui na frente de vocês. Antes de vir para cá, tive que preparar tantas coisas em Madhuban. Eu preparei as mulheres até o final de julho. Isso tudo está pronto. Os sinais aviacs também estão prontos até junho.
क्योंकि हमको लिखना क्या है? Dade não pode ler todas as cartas ou escrever, então eu tenho que ler e escrever tudo. É empenho. Dade Prakashmani बड़ी रमणीक बात है। दादी जी हॉस्पिटल से आई थी é algo और 4-5 engraçado. Dade veio do hospital e ela estava na cama. Eu fui até Dade e eu disse, Dade, eu estou escrevendo cartas no seu nome há 2 anos. Eu sempre faço as respostas e Dade Prakashmani, ele escrevia Dade Prakashmani nas cartas como assinatura, mas ele não se sentia bem. Então ele disse que não ia escrever mais isso. E na frente de Dade, eu estava sentado na frente da sua cama. E Dade Guzar entrou no quarto e perguntou o que ele está dizendo. E Dade Prakashmani disse, ele escreve tais letras boas no meu nome. E ele falou que não vai escrever mais e que são bênçãos de Baba. Então, estou dizendo a ele para continuar escrevendo, estou dando todos os direitos a ele. E ela disse, você deveria então escrever, Dade Guzar disse. Ela nunca disse não para Dade Guzar, Dade Prakashmani. Dade, ok, então você dita e eu escrevo. Então Dade disse, escreva. Dade está 100% bem. Eu não vou escrever isso, Dade, você não está bem, precisa de oxigênio, está na cama, não pode vir na aula, está completamente na cama. Não, mas eu estou perfeitamente bem, Dade falava, eu estou bem. अपने पर नहीं लिया ये डॉक्टरों का चक्कर है 19-20 तो होता है ना मैं बिल्कुल Isso vem dos médicos. Existe alguma coisa no corpo, mas eu estou perfeitamente bem. Não tenho dor nem nada. Então, escreva, Dade está perfeitamente bem. Dade Guzar ficava sorrindo. Então eu perguntei, ये नहीं लिखना भी o que mais eu escrevo? Que Dade está abrindo os braços para abraçar todos. कर सकता है ना मैं कैसे करूंगी तो गुलजार दादी कहती दादी बाबा की जगह पर तो आप E ela disse, só Baba pode fazer isso. E Dade disse, você pode fazer isso. Se não for você, quem vai amar assim? Então Dade pediu que eu escrevesse 2, 3 linhas. E agora você escreva o que você quiser. E é assim que Dade nos entretinha nos seus últimos momentos. E Dade Janki veio até a mim e disse, a maneira como você escrevia as cartas no nome de Dade Prakashmani, escreva também no meu nome, Dade Janki falou, e me mostre para revisar. कि तुमने ये पत्र E लिखा então, quando eu mandava as cartas para ela rever, ela respondia de forma muito adequada, em 10, 15 minutos. E ela disse, que você escreveu muito bem as cartas. Adicione um pouquinho mais sobre isso, sobre aquilo. Ela nos dava bênçãos, com tantas bênçãos. Ela dizia, Baba, é Karan Karavanha. Eu tive tantas bênçãos dos seniors. Todo dia Dade tinha novos pensamentos, entusiasmo, e pedia para enviar isto para Brahmis, para os Brahmis. E agora sente-se com Baba e diga, और हमारे ग्रुप में से भाई बहनें भी
E Dade se foi agora. Toque-me अभी भी हमने जनवरी में para शुरू saber o que किया था escrever. और E ele continua escrevendo. E esse grupo todo que foi criado वैसे ajuda. O सोमवार grupo की todo ajuda a हमारे criar की उन्नति की novos projetos सेवा para o बढ़ाने के लिए serviço. और कराने E é का assim que estamos progredindo, के que estamos nos movendo adiante. E Baba Karan Karavanhari, ele está ajudando. Ok? Om Shanti. ओम शांति। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, बहुत बहुत सुंदर Om Shanti. ऐसा लग रहा है हम Gratidão. Rádio Bai. व्यक्ति परिवार को दूसरा चांस जरूर मिलना चाहिए। तो Dá देखिए, vontade de continuar ouvindo você. Essa é a fortuna de Avyakti Parivar. Então, agora vamos ver जनरली मुरली पढ़ते हैं रोज qual será o momento de ouvir você novamente, de ter essa oportunidade. थोड़ा करेंगे और फिर बाबा को याद करेंगे। Desde 1969, ouvimos. Aí vamos ouvir a mulher Vyakti e lembrar de Baba. We'll do a Vikti journey and then we'll remember Baba and take Drishti from our Raju Bhaiji and Didi. So welcome to our Vikti journey of Murlis from 1969, inspiring us to change from Brahmin to angel. Shanti, Om Shanti. June 18, 1970. Avyakt Murli. 18 de junho de 1970. In order to progress. They note everything down in their diary. Since you O brought método de usar uma agenda do you keep the time para progredir. This is one method. Eles anotam tudo no seu diário. Their timetable from the beginning of the day. Vocês são os maiores de todos. Vocês mantêm Should make a um timetable diário at Amrit Vela of what you have to do do throughout the início day. do dia. Você Just deveria as a ter timetable for the essa physical agenda. task is created in the same way. Create a timetable for the progress. Crie uma agenda para o progresso da Do you alma. understand? Você entende? There is very little attention paid Tem to muito pouca checking the atenção Now em create a checar. timetable Agora crie as those uma who agenda. make plans. Today, I have to finish these tasks. Hoje eu tenho que terminar essa tarefa e da mesma forma, hoje eu tenho que ter tanto de porcentagem de tempo para o estágio Avyakti. Ao fazer tudo de acordo com o tempo, você será capaz de fazer várias tarefas. Se você não tiver uma agenda, você não será capaz de fazer várias tarefas. Conforme você tem uma agenda para as coisas físicas para serem feitas em 1 hora, da mesma forma, anote a tarefa para o progresso da alma. Faça um plano. E então, da mesma forma, para que a tarefa seja levada de uma forma prática. Pense qual foi a razão delas não terem sido levadas numa forma prática e também pense sobre uma solução para isso e continue adiante. Primeiro, em primeiro lugar, faça uma promessa para você mesmo, para qualquer tarefa. Em primeiro lugar, uma promessa é feita, então, depois um plano é criado. E então ela é levada de uma forma prática, e então a verificação acontece.
After checking, Depois de checar o que aconteceu, é o passado. E então você mantém um método para o progresso no futuro. Como você cria um programa semanal para alunos novos, da mesma forma, você pode fazer um plano semanal para a alma, para o progresso da alma. Assim, quando você deixa Madhuban, você renuncia a algumas coisas e se preenche com outras coisas. Somente quando você mantém esse tanto de atenção, você será capaz de se tornar perfeito antes do tempo. Se você se torna perfeito de acordo com o tempo, então não há tanta questão. Você tem que se tornar perfeito antes do tempo. Quando você vai experimentar o que é a perfeição, você tem que experimentar aqui o que constante e a felicidade suprassensorial é. Agora, devemos ver como fazer uma agenda, um plano semanal com disciplina. Quanto mais sensato, de forma mais precisa, essas tarefas serão levadas. Os mais sensatos são os Brahmins, eles são mais sensatos que as divindades. E em que extensão vocês são sensatos? Junto ao ter sensatez. A essência é muito condensada. Ao ter sensatez, você também deve saber como extrair a essência. Ter muita sensatez. E não sabem se estabilizar na forma da essência. A prática é necessária, a prática de ambos é necessária. Vocês são aqueles que levam a cura da natureza. A natureza significa sanskars. Quando você não é capaz de se empenhar, você culpa a sua natureza. A minha natureza é assim. Você culpa a sua natureza e se livra. Agora o que você precisa é curar a sua natureza. Aquelas pessoas que fazem curas mantêm um jejum. Então, o que você tem que fazer agora? Você tem que ir rápido. Você não pode ficar por último. E para ir rápido, você precisa ter um jejum. Faça uma agenda sobre isso hoje. Faça uma promessa. Assim como pessoas fazem jejum da mesma forma, você precisa escrever uma das suas fraquezas todos os dias. Aquelas pessoas também mantêm o jejum daquelas coisas que fazem mal para elas. E para você também deveria fazer o jejum das coisas que te prejudicam. Some do the same thing because they have the habit from the path of devotion. Às vezes eles têm o hábito do caminho da devoção. Eles fazem uma promessa de manhã que eles não farão algo e assim que o dia
começa, aquela promessa é quebrada. Aqui também. Alguns fazem uma promessa de manhã e durante o dia dizem, tal e tal problema apareceu, e assim que esse problema desaparecer, então eu vou fazer o que tinha sido prometido. Agora você precisa terminar com esse sanskar. Aprenda como fundir e empacotar. Você tem que fundir seus sanskars velhos. Faça uma promessa. Ou permaneça num jejum para isso. Pessoas importantes têm um programa fixado. Então, faça esse programa para 6 meses. E eu irei completar essa tarefa. Eu definitivamente me tornarei isso. Quando você tem tal fé no intelecto, você se torna vitorioso. Você tem fé no Pai, mas agora leve adiante essa fé enquanto tendo fé em você mesmo. E então haverá vitória o tempo todo. Problemas não são nada na frente da vitória. Então você não sentirá como um problema, mas um jogo. Então, jogue esses jogos com felicidade. Quando uma tarefa é fácil, você diz, essa tarefa é somente um jogo. Isso quer dizer que ela é fácil. Então, isso também se tornará como um jogo para o intelecto. Você não ficará com medo no jogo. Achá. A ser continuado. Om Shanti. Gostaríamos de compartilhar bênçãos ao Radhiji. भाई साहब, आप सादगी और ईमानदारी के महामंत्र द्वारा सबके दिलों की Alguma coisa. दादी जानकी कहती थी, care for each other, Dadi Janki costumava dizer inspire each other. que devemos cuidar de todos e compartilhar com todos e inspirar todos. Esse é um cuidado espiritual e isso só pode ser feito através da mule, das joias de conhecimento e da nossa experiência. Inspiramos outros. Isso é o que Radha Bai faz. A Vyakti Parivar é tão afortunada que de termos, de ouvir as suas experiências e de tarde também ele compartilhou algumas experiências e gratidão por ter vindo. Estamos nos sentindo tão bem que você está aqui. Om Shanti Parivar. Om Shanti Avyakti Parivar. Om Shanti. Shanti. ओम शांति मोही दीदी, ओम शांति राजू भाई। राजू भाई